Evangelho do Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós, derrama as Tuas graças, os dons necessários para melhor vivermos a Tua Palavra neste dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que faz nascer em minha paz. Irmãos, o evangelho de hoje é muito claro e às vezes pode nos causar dúvida por conta de um grande detalhe aqui. Você pode falar: Senhor, mas eu já peço tanto e não recebo o que eu pedi. E como é que essa palavra é verdade? Se fala durante 3 vezes que quem pede recebe, quem procura encontra, quem bate se abre. Alguns critérios para a nossa oração ser atendida. Existem critérios. Existe um critério que é muito perigoso você colocar ele em absoluto. Ele é necessário e ele também é a base. Porém, às vezes eu vejo algumas declarações de pregadores falando assim: se você não recebeu o milagre, é porque você não tem fé. Então o pregador, ele coloca toda a responsabilidade na pessoa. Se ela não receber, ele é um pobre miserável que não tem fé nenhuma. Não é por aí. Há pessoas que, por exemplo, vão para uma missa de cura, onde o padre tem o dom de milagre ou o pregador, e podem ter fé e não voltarem curados. Porque ali o pregador não é o próprio Deus, não. Ele é um instrumento. E nos mistérios de Deus, há algumas pessoas que não serão curadas. E isso tem que ficar muito claro para nós. A renovação carismática, durante algum tempo, ela foi muito nessa onda protestante, né? Imitando a onda protestante de que tinha que ter, e tem até pregadores com esses discursos ainda, e livros muito bons de pessoas que têm um dom de milagre mesmo, mas com esse discurso. Como se Deus, de fato, quisesse curar todos fisicamente. Deus de fato quer curar todos, mas alguns, a via não é a cura física. O caminho que Deus quer não vai ser a cura física. Alguns, Deus quer logo o céu daquela pessoa. Há pessoas que, por mais que nós possamos rezar o terço, o rosário, o jejum, a abstinência, todas as orações, ir diante do Santíssimo, tudo isso é importante, devemos fazer. Não estou dizendo que você não deve fazer isso, que nós não devemos orar por quem está doente, por quem está desenganado. Devemos. E devemos orar com fé, com insistência, com determinação, como quem é filho, e temos direito como filho. Deus nos deu esse direito. Porém, nós não podemos achar que Deus está obrigado a fazer aquilo. Porque nos mistérios de Deus, que nós só entenderemos no céu, não aqui nesse mundo, nós saberemos o porquê aquela pessoa, ou eu, ou você, não fomos curados. Um exemplo muito claro são grandes homens de Deus. Por exemplo, Padre Léo. Padre Léo é um grande pregador que foi canal de milagres, de cura interior, cura física para muitas pessoas. Esse padre morreu do câncer. E tinha muitos homens que tinham um dom de cura ao redor dele. Monsenhor Jonas Habib, a Luzia Santiago e tantos outros homens, Roberto Tanus, Ironize Pudaro, tudo próximo, e tantos outros ministros de cura, padres com dom de milagre.
E essas pessoas rezaram pelo Padre Léo? Rezaram. Mas ele foi curado? Foi. A cura dele foi ir para o céu. E nós devemos pedir a Deus essa graça. A graça de ter fé, de pedir de fato a cura física, sim. Mas sabendo que é a vontade de Deus que vai se realizar. Como diz um santo, ele fala o seguinte: nós devemos rezar como se tudo dependesse de Deus. Mas devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Muitas vezes nós rezamos pedindo a Deus algo, mas nós agimos contrariando a nossa oração. Por exemplo, nós pedimos a Deus um emprego, mas nós não procuramos. Nós pedimos a Deus a cura da diabetes, mas nós só comemos alimentos que têm açúcares. Nós pedimos a Deus a graça de ficar mais magro, e nós comemos igual um cavalo ou mais. Nós pedimos a Deus a graça de ser paciente, e nós começamos a buscar confusão por causa de tudo. Nós pedimos a Deus a graça da humildade, e vem alguém e nos humilha, a gente já quer revidar. A gente não pediu, nós não pedimos. Só que aquilo que nós pedimos não vai se realizar do jeito que eu pedi. Deus vai usar as ferramentas mais perfeitas, não do jeito que eu quero. Por exemplo, você pede a graça de ser humilde. Aí você não acha que naquela oração, Deus te dá a graça de ser humilde, aí você já ficou humilde. Não. Como é que você vai provar que está sendo humilde? É quando você for humilhado, e sendo humilhado você consegue sofrer com paciência aquilo. Sofrer no silêncio, com caridade, com amor, na calma. Aí você vai exercitando a virtude da humildade, porque as virtudes têm que ser exercitadas. Você é uma pessoa que, por exemplo, tem a tendência a pecar contra a castidade, e você pede a Deus a graça da castidade. Como é que você vai saber que você está um homem puro, casto, se não vier tentações contra a sua castidade? Tem que vir. Você não vai procurá-las. Eu não vou procurá-las. Mas as tentações virão. Vai vir uma mulher te tentando. Vai vir a tentação de se masturbar, a tentação de adulterar, a tentação de ver vídeo pornográfico, de ouvir música pornográfica, de ir para ambientes pornográficos. Você não deve ceder. Você não deve ir. Porém, vai vir estas tentações contra a sua castidade. E vencendo elas, você vai se tornando um homem casto, um homem puro. Então a nossa oração, ela está junto com a nossa ação. Nós pedimos e devemos agir também da mesma forma, como nós pedimos. Nós pedimos a paciência. Como é que você vai perceber que está paciente? Quando alguém vier amolar a sua paciência. Você nunca vai perceber se está paciente se as pessoas não amolarem a sua paciência. Com o tempo, você vai perceber que você, puxa vida, isso que me tirava do sério, agora, para mim é uma besteira, eu resolvo com tranquilidade, eu dou a risada. Ou seja, você vai percebendo com o tempo que Deus foi te dando e você foi exercitando a virtude da paciência. Então é muito importante saber que Deus não vai nos dar, assim como Ele fala, quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Você pode ser muito perceptível nisso na sua casa. Isso é muito claro no dia a dia nosso. Seu filho está com dor de barriga. Ele vai andar com você, ele está vindo do hospital. Aí ele vê um chocolate. Você vai dar o chocolate para ele? Claro que não. Se for uma mãe destrambelhada, louca, ou um pai, né? Claro que não. Porque o menino vai piorar da barriga. Ou então o menino vê uma faca. O menino quer de qualquer jeito a faca. Você vai dar faca para ele brincar? Não vai. O menino quer tal coisa, mas você está sem dinheiro. Você deve fazer o quê? Ensinar que ele tem que esperar. Criança tem que saber esperar. Os pais de hoje, infelizmente, não ensinam as crianças a terem limites. Aí quando a criança está adolescente, já quase sem jeito, quase, porque tem jeito, viu? Claro que tem jeito. Com Jesus sempre tem jeito. Mas a mãe cria o menino mal, cria a menina e o menino, transforma os meninos, perdão da palavra, transforma, não é que eles são isso. Transforma eles nos delinquentes, nos cãozinhos. Aí os meninos
querem bater na mãe, mandar em casa, e depois a mãe reclama. Tem que reclamar? Tem. Mas ela plantou aquilo. Não educou na fé. Não deu testemunho. Não estou dizendo que você, filho, deve ouvir isso e se montar, não. Você deve criar vergonha na cara e pedir a graça a Deus de obedecer seus pais. Porque no dia que seu pai e sua mãe estiver no caixão, você vai querer dar um beijo nele, você vai querer abraçá-lo, e não vai ter mais tempo de você aproveitar a vida com ele, não. Deus vai te perdoar até do que você fez com ele, mas não vai ter mais como ter volta nesse mundo, de você reconsertar as coisas. Então, você filho, você que é filha, cuidado. As palavras prezadas, a indiferença, o maltrato que você tem com os pais, cuidado mesmo. Não haja como um monstrinho, como um rebelde dentro de casa, não. Quem é rebelde é o demônio. Você não é para ser rebelde. Voltando ao Evangelho, de forma mais central mesmo. Então, a mãe sabe o que o pai, aliás, o que a criança pede. Se é necessário ou se é só um capricho da criança. Às vezes a criança tem 20 brinquedos, ela quer o 21º e ela já quebrou os 20. E ela não cuida de nada. A mãe vai dar o brinquedo? Não. Ela está ensinando o menino a ser irresponsável, a não dar valor ao dinheiro, ao trabalho, a não ter responsabilidade. São os limites. Da mesma forma, Deus Pai. Da mesma forma, numa proporção infinitamente maior e mais perfeita, claro. Deus está mostrando. Se vocês que são maus, são pecadores, procuram dar o melhor para os vossos filhos, dar o melhor, eu não darei o melhor? Ou seja, muitas vezes a gente fala assim, Senhor, me dá isso. A gente pensa que aquilo é pão. Pão como? É o melhor. Só que às vezes aquilo é o pior. Aí Deus vai dar uma pedrada na gente? Não. Você pede um namoro. Um namoro naquele tempo. Mas talvez aquele namoro não seja o pão que você precisa, seja uma pedra. Uma pedra como, Moisés? Talvez aquele namoro vai te levar a engravidar antes do casamento. Aquele cara vai te trair, vai até te agredir. Deus que vê tudo, não te dá aquilo naquele momento, porque você não está preparada para aguentar aquilo. Deus está preparando um namorado bom para você. E você deve estar atenta a isso e trabalhar para isso também. Porque se você pede um namorado a Deus bom, namorado de Deus, aí você só vive nas baladas, os forrós aí da vida, que eu não vou dizer o nome, que não pode, né? Aqui, os forrós que tem aqui na região, Pacajus, Horizonte e tal. Você sabe quais são. Você acha que você vai arranjar um homem de Deus lá nesses forró? É complicado. Pode até acontecer, mas isso já é um milagre, né? Mas é muito raro. Você achar alguém para continuar a vida com você, para caminhar em Deus nesses lugares. Então, se você pede, a sua oração tem que ser coerente. Se você está pedindo saúde, tira esse cigarro da boca. Não consegue, pede ajuda, procura tratamento. Tem pessoas que pedem tanto milagre de deixar o cigarro, mas não procura um médico para dizer que está precisando de ajuda porque não consegue. Espera Deus fazer um milagre. Deus faz, mas Deus faz também pelas mãos dos médicos. Algumas vezes, quando o médico desengana, tudo bem. Sem dúvida, Deus pode intervir com um milagre sobrenatural? Pode, e faz isso inúmeras e inúmeras vezes. Porém, nós devemos entender o seguinte: devemos fazer a nossa parte. Não pense, por exemplo, eu tenho, não diagnosticado, mas pelos sintomas, gastrite, né? Eu vou estar comendo coisas que me façam mal? Claro que não. Eu tenho que dar limites. Eu não vou estar tomando refrigerante, não vou estar tomando salgados, comendo. Eu tenho que dar limites. Não é a minha vontade de comer que deve mandar em mim. É a minha saúde, o meu corpo que é templo do Espírito Santo. Eu tenho essa doença, eu vou comer mesmo que um dia eu vou morrer. Olha que imbecilidade, que loucura. Eu vou comer mesmo o que eu quiser porque todo mundo vai morrer. Gente, isso é pecado. Você saber que tem um problema e você não se cuida, você ainda piora o problema. Aí eu tenho enxaqueca quando saio no sol, um exemplo. Aí eu saio no sol só de ruim. Eu tenho um problema quando eu como comida gordurosa, mas eu gosto, eu vou comer, nem que eu morra. Aí a pessoa come, e a pressão sobe ou baixa, e tem tontura e a pessoa comendo. Ou seja, qualquer doença que seja, a pessoa não se ajuda.
Se não pode sozinho, procura ajuda médica, procura os amigos, procura os grupos, o AAS, Alcoólicos Anônimos, né? Que alcoolismo é uma doença, procura. Você vai perder a sua esposa bonitona, vai perder os seus filhos lindões aí, por causa de um copo de cachaça. Procura ajuda. Não fique dizendo, eu deixo quando quer, e não deixa nunca. Aí a sua mulher lhe deixa, os filhos deixam, e você não deixa a cachaça. Que negócio é esse? Mas eu peço todo dia a Deus. Você pede, coisa boa, mas você procura ajuda. Você procura ajuda quando você pede a Deus? Porque Deus dá os meios. Então você pede e procura os meios. Então você que tem um problema do alcoolismo, reconheça primeiro. Eu só bebo no final de semana, mas você bebe todo final de semana e fica bêbado e dá vexame. Fica liso, não traz o melhor para casa, ainda briga com a esposa e quer comida gostosa. Tem homem que às vezes chega em casa, bêbado, e quer carne. Ele não comprou nem ovo e quer carne. Gente, vamos ter cuidado. A nossa oração deve ser condizente com a nossa vida. Então, o que você pede a Deus, você deve cooperar com Deus. Santo Agostinho fala assim: a graça supõe a natureza. O que a graça supõe a natureza? Ou seja, Deus dá a graça, mas você, com a sua natureza humana, deve cooperar, ajudar esta graça a crescer em você. Deus não é um feiticeiro mágico, plim, plim, salabim, está tudo resolvido. Isso aí é outras igrejas que faz isso. A pessoa fala, né? Eu estava muito triste, eu vivia mendigando na rua, hoje eu tenho uma Hilux, eu tenho 2 carros importados, tenho empresa, tenho 2 casas alugadas, tenho uma moto, só como do bom e do melhor, as roupas de marca. Só esses testemunhos. Mateus 6,24. O serve a Deus ou ao dinheiro. E essa pseuda e falsa igreja, redundância, pseudo mesmo que falsa, essa falsa igreja vai colocando quem? Como primeiro? Dinheiro. Todo milagre é em torno de quê? Do dinheiro. Agora eu tenho uma casa. Deus não é contra a prosperidade, não. Não é. Mas não é só a prosperidade. A grande desgraça é que se fixa nisso. Esquece o céu, esquece a santidade, esquece a vida com Deus e fica só no material. Se você está pedindo a Deus a graça de ter uma casa sua, trabalhe para isso. O dinheiro que você gasta com jogo, com bebida, com cigarro, se você juntar com alguns anos, dá para comprar uma casa. Tenha esse cuidado. Com roupas de marca. Gente, nós precisamos cooperar, repito, com a nossa oração. Se você quer uma casa nova e não economiza nunca, vive no cartão de crédito direto, vive pedindo emprestado a todo mundo e se endividando e fazendo aposta, indo para lugares caros, não sabe renunciar para economizar. A sua oração, repito pela 4ª vez, tem que ser coerente com a sua vida. Tem que ser coerente. Eu quero um marido bom. Seja uma esposa boa. Você reza pedindo um marido bom e é uma esposa chata, ciumenta, pega no pé, liga toda hora, fica aperreando. Você não vai ter um marido bom nunca, nunca. Porque você é uma chata. Da mesma forma o esposo pede uma esposa boa, mas a esposa não pode trabalhar. A esposa não pode se arrumar, ficar bonita para ele dentro de casa, ou sair bonita. Já vai arrumar outro namorado, ele acha, né? Fica doente de ciúme. Você vai para onde? Vai para a igreja? Vai fazer o que na igreja? A mulher não pode nem ir para a igreja, coisa feia, ridícula. O homem age como se fosse um bandido, porque está sequestrando a mulher dentro de casa. Isso é feio. Isso merece até denúncia. Um homem que não deixa a mulher sair para a igreja, sair para nenhum canto, é uma pouca vergonha do homem desse. Aliás, nem homem deve chamar, porque é uma pouca vergonha de um homem que não deixa a mulher sair de casa de forma nenhuma. Então, se você pede uma esposa boa e você não deixa ela trabalhar, dê o cremezinho dela, dê o shampoo, dê o perfume da Boticário. Ó, propaganda, depois cobra, né, Carlos?
perfume da Natura, vou divulgar todas para ficar bom, né? Perfume francês. Você vai dar o melhor para ela estar bem para você. Entende? O evangelho de hoje é muito concreto, não é nas nuvens, não. É rezar e ter uma vida coerente. Então, se você pede, coopere com o que você pede. Que hoje Deus nos dê a graça de uma oração e de uma ação de cristão. Se a palavra doeu, é a palavra mesmo, não é os meus pensamentos. A palavra não é dura. É o nosso coração que é apegado ao pecado. Como diz a nossa fundadora Emi Nogueira, cofundadora. Não é a cruz que dói. É o que a cruz arranca de nós que dói. A cruz arranca de nós os vícios, as mazelas, os nossos maus hábitos. Que hoje, a cruz de Cristo arranque tudo isso de nós. Amém. Tua vontade em mim é como um tesouro em vaso de argila, verdadeira paz que o tempo e a dor não poderão roubar. Tua vontade em mim é como um tesouro em vaso de argila, verdadeira paz que o tempo e a dor não poderão roubar. Paraíso meu, lugar seguro onde vou descansar. Purifica minha alma e assim renova o meu andar. Tua vontade em mim é como um tesouro em vaso de argila, verdadeira paz que o tempo e a dor não poderão roubar. Tua vontade em mim em vaso de argila é como um tesouro, verdadeira paz que